Salve, salve nação corintiana, seja muito bem-vindo ao canal Quarta Força aqui no YouTube. Vamos comentar mais uma vitória do Corinthians, comentar mais um jogo do Campeonato Brasileiro e mais uma vez o Corinthians sai vitorioso. Que fase, hein? Que fase! Tão deixando a gente sonhar. Galera, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, jogo onde o Corinthians venceu, ganhou a melhor torcida do mundo e a torcida mista não teve chance. Caiu em Itaquera, Coringão vence o jogo. 1-0, gol contra, um gol estranho, um gol que ninguém entendeu nada, mas o que interessa é que o Corinthians venceu. Se você é novo aqui no canal, vou pedir, já se inscreva, manda para um amigo, deixa um like no vídeo para ajudar o Corinthians e ajudar um corintiano maluco que está aqui dando a cara a tapa, falando, comentando e trazendo informações do Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje uma vitória sobre o Flamengo, uma vitória do Campeonato Brasileiro, que nos colocou na segunda colocação do campeonato. Eu venho falando já tem um tempo, o Corinthians precisa ficar na zona de próximo ali dos times próximos do líder, porque o Corinthians tem confronto direto e o confronto direto é na Neoquímica Arena. E a gente sabe o quanto o Corinthians é forte jogando na Neoquímica Arena, o quanto o Corinthians pode ganhar jogos na Neoquímica Arena e o quanto a torcida do Corinthians consegue empurrar, jogar junto, e aí fica muito difícil jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Por isso eu falo para vocês que o Corinthians ficando entre os primeiros é um bom negócio. E lá no final a gente decide quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo. A busca sempre é por título, porque torcemos pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians, no final desse vídeo aqui, eu não esquecerei, vou dar uma notícia muito boa. Quem é corintiano vai gostar, tenho certeza, então acompanhe o vídeo até o final, você que está aí do outro lado da tela. Hoje o Corinthians entrou com uma formação diferente, mas uma formação com jogadores mais provável, digamos assim. O Corinthians entrou com o goleiro Cássio, que fez o Cássio hoje 600 jogos com a camisa do Corinthians. Cara, eu não sei se alguém tem noção, mas 600 jogos com a camisa do Corinthians hoje, na atual temporada 2022, isso é um feito muito, muito grande. Então, Cássio, muito obrigado por tudo. Cássio, o maior e o melhor ídolo da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu não tenho dúvida que é o melhor goleiro, o melhor jogador da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Claro que o Cássio talvez não vá falar isso, mas o torcedor do Corinthians, acho que não só eu, como a grande maioria, entende que sim, o Cássio é o maior jogador da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Claro que da minha época para cá, os jogadores que eu não vi, com certeza não tem como avaliar. Zenon deve ter sido um grande jogador, Zé Maria um grande jogador, outros jogadores que passou, Rivelino, Sócrates, esses caras, com certeza esses jogadores fizeram a sua história. Então eu vou falar da história que eu conheço e não tem como descartar Cássio Ramos como o melhor goleiro e jogador do Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians hoje entrou com Cássio, na lateral Rafael Ramos e Fábio Santos. Corinthians entrou com Gil e Raul Gustavo, inclusive é uma dupla que pode ter mudanças, até o final do vídeo eu vou explicar para vocês. No meio-campo do Queiroz, Cantilho e Juliano, e o Corinthians na frente entrou com Piton, Roger Guedes e Adson. O Gustavo Silva, recuperado de uma tendinite, era a opção para entrar de titular, mas acabou ficando no banco de reservas. O Vitor Pereira acabou entrando com o Piton ali na posição. Eu particularmente não gosto quando o Piton joga por aquela posição, porque acaba que fica sendo um jogador muito marcado e
eu não vejo o Piton com grandes recursos para de repente fazer uma jogada pelo meio, para de repente fazer uma tabela, sair no fundo para cruzar. Isso é muito difícil. Apesar do Corinthians ter boas aproximações tanto no meio quanto nas laterais, o Piton é raramente um jogador que passa pela linha de fundo e consegue fazer um cruzamento. Diferente, por exemplo, do Fagner, que já consegue agredir mais. O Piton ele tem sim algumas dificuldades para fazer essa aproximação ou a triangulação e sair para fazer o cruzamento. Também não é um jogador que vai vir pelo meio e de repente fazer um chute. Isso é muito difícil de acontecer. Então eu acho que o Corinthians precisa arrumar um jogador que jogue ali naquela posição. O Corinthians entrou com o Roger Guedes mais uma vez de centroavante. Eu acho que já está provado para todo mundo que o Roger Guedes de centroavante, a condição dele fica muito ruim, muito previsível. É um jogador que corre para lá e para cá, mas o que me parece é que ele corre meio que sem função. Ele gasta, eu acho, muita energia para correr atrás de bolas, de goleiro para zagueiro, de zagueiro para goleiro. E hoje, aos 46, 47, no finalzinho do segundo tempo, a gente consegue perceber nitidamente. Ele tem um lance aonde o Gustavo Silva, que entrou no segundo tempo, ele rouba uma bola, dá a bola na frente, o Roger Guedes consegue ganhar na velocidade do zagueiro, ele consegue driblar até o goleiro, mas ele chega sem condições de fazer o chute. E por que ele chega sem condições de fazer o chute? Porque ele fica o tempo inteiro correndo para lá e para cá, atrás de bola. Então, alguém precisa explicar, alguém precisa colocar o Roger Guedes numa função que ele corra, que ele dê tiro, que ele dê pique, que ele faça jogadas de potência somente quando ele for ser decisivo. Por isso que eu acho que o Corinthians precisa urgentemente colocar um centroavante que seja da posição. O Yuri Alberto está chegando, mas vai poder estrear somente depois do dia 18, então ainda tem mais ou menos uma semana e alguns dias para a gente poder ter de fato um centroavante. Mas o Corinthians, mesmo com essas mudanças, mesmo com os jogadores fora de função, conseguiu ganhar do Flamengo. E o Corinthians já estava devendo uma vitória contra o Flamengo. Fazia muito tempo que o Corinthians não se dava bem contra o Flamengo. E o Corinthians, coincidentemente, num jogo e também num chaveamento contra o Flamengo, conseguiu a vitória. A vitória de hoje é importante porque o Corinthians se coloca em segundo lugar do Campeonato Brasileiro, mas é uma vitória importante porque dá confiança. O Corinthians pode sim chegar contra esse mesmo Flamengo na Libertadores e falar: já ganhamos desses caras, então temos condições de ganhar novamente, tanto aqui em São Paulo quanto em Rio de Janeiro, quanto no Maracanã. Eu acho que o Corinthians tem aí esse fator para já começar a dar confiança para o confronto da Libertadores. Tem ainda bastante tempo, tem outras decisões para jogar, mas é importante que o Corinthians já leve esse jogo de hoje, uma vitória importante, para também dar confiança para outra competição que logo o Flamengo vai estar no nosso caminho. E o Sport Clube Corinthians Paulista vai com tudo. Vamos com tudo. Não tem conversa. Sport Clube Corinthians Paulista brigando por tudo. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e muito mais. Vai Corinthians. Esse é o meu Corinthians. Hoje o Corinthians fez um jogo, o primeiro tempo. O Corinthians foi legal, foi bacana até os 7, 8 minutos do primeiro tempo. Marcando em cima, não dando espaço, pressionando, como de costume na Neoquímica Arena. A partir do oitavo, nono minuto mais ou menos do primeiro tempo, o Flamengo começou a ter mais posse de bola, começou a tocar mais a bola, ficar mais no nosso campo. E uma coisa que me incomoda muito: o Corinthians não pode ter em Itaquera uma posse de bola tão baixa. O adversário não pode jogar à vontade na Arena Corinthians. O Corinthians tem que dar o ritmo da partida.
mas isso com certeza vai acontecer aos poucos, mas é algo que já era para estar acontecendo. O Corinthians teve um retorno de 2 jogadores hoje que eu acho fundamental para o elenco atual do Corinthians, que foi Adson e Gustavo Silva. Entraram muito bem. O Adson jogou demais, jogou muita bola. O Gustavo Silva entrou muito bem. Então meu destaque vai para esses 2 jogadores. O Duqueiroz no meio-campo fez uma partida confiável, fez uma partida bacana. O Rafael Ramos hoje na lateral direita fez uma partida bem irregular, ora ele estava muito bem, ora estava muito mal dentro do mesmo jogo, então tem que ser mais consistente. O Raul Gustavo hoje errou bastante lançamento, bastante passe, mas a zaga do Corinthians e o sistema defensivo do Corinthians tem me chamado a atenção de como está se comportando bem na bola aérea. Na bola aérea defensiva o Corinthians vai muito bem, na bola aérea ofensiva precisa fazer ainda alguns ajustes, mas o importante é que o Corinthians não vem sofrendo gols. Isso dá confiança para o Cássio, isso dá confiança para o elenco e dá confiança também para o torcedor. Então esses são os pontos que eu vou pegar da partida de hoje. É importante lembrar também que o Flamengo entrou sem Arrascaeta, sem Everton Ribeiro, Bruno Henrique está machucado, então são jogadores importantes que não jogaram desde o começo. Depois, no segundo tempo, o Dorival tentou com Marinho, Everton Ribeiro, Lázaro, que costumam ser os jogadores titulares do Flamengo, mas mesmo assim não teve como o Sport Clube Corinthians Paulista vencer o jogo. Estamos em segundo lugar do Campeonato Brasileiro, temos confronto direto, eu acredito na vitória nesse confronto e o Corinthians segue firme agora no Campeonato Brasileiro. Próximo jogo do Corinthians é contra o Santos. Corinthians ganhou o primeiro jogo por 4-0 na Arena, agora vamos jogar na Vila Belmiro e o Corinthians tem um jogo teoricamente tranquilo lá na Vila, controlar bem o jogo, jogar um jogo tranquilo para classificar ali sem desgastar os jogadores se possível e com certeza buscando a vitória sempre. O Corinthians tem, além dessas boas notícias, a quase contratação do Balbuena. O jogador já deixou o time que estava atuando, o jogador está livre, o jogador, muitos canais de imprensa, de notícia, já dão como certa a volta do Balbuena. E aí, Corinthians, eu pergunto para vocês, com Gil, Raul Gustavo, Balbuena, Yuri Alberto, Roger Guedes, William, olha esse time do Corinthians como está ficando no papel, um time extremamente eficiente, um time extremamente talentoso e um time que pode sim brigar por Campeonato Brasileiro, por Copa do Brasil, por Libertadores e muito mais. Então, Corinthians, esse foi o vídeo de hoje no canal, eu espero que vocês tenham gostado e vai Corinthians!